Bom dia, sétimo ano A e bom dia, sétimo ano B. Dando continuidade à nossa aula sobre sujeito e predicado, nós ficaremos hoje com tipos de sujeito, tá certo? O que foi que nós aprendemos sobre sujeito? O que foi que nós vimos sobre predicado? O que é que eu tenho que fazer para encontrar o sujeito? Ainda lembram? Qualquer dúvida, tá certo? É só voltar ao vídeo anterior, tá ok? A aula anterior, beleza? Vamos agora para os tipos de sujeito. Eu vou ter um sujeito simples, eu vou ter um sujeito composto ou eu vou ter, olha, um desinencial. Sujeito simples é aquele que vai apresentar apenas um núcleo. Sujeito composto, ele vai nos apresentar dois ou mais núcleos. E o desinencial, ele não aparece, ele vem oculto. Eu só vou saber quando eu perguntar ao verbo quem fez determinada ação. Ó, simples, apenas o núcleo. Composto, formado por mais. Desinencial, ele não vem expresso, vem escondido. Professora, mas como é que eu faço para descobrir o que é o núcleo? É a parte mais essencial que não pode faltar na sua oração, tá bom? Vejamos. Em uma oração pode vir mais de um núcleo, tá ok? É núcleo do sujeito. E esse núcleo pode ser, ó, ele pode ser ou um substantivo ou um pronome. Eu retirei uma frase, aliás, duas frases, que vem justamente no livro de vocês, para que vocês vejam direitinho. Ele traz assim, ó, Kelvin, ok? Kelvin e Haroldo estão conversando. Eu tenho aqui, ó, tanto Kelvin quanto Haroldo são dois substantivos, nomes de pessoas, ok? São os núcleos. Quando eu pergunto ao verbo, quem estão conversando? Kelvin e Haroldo. Então, esses dois aqui, ó, são dois núcleos, são aqueles que praticam a ação. No caso aí, quem conversa, quem é que está com a ação de conversar? Kelvin e Haroldo, ok? Sujeito simples? Não, composto, porque eu tenho Kelvin e tenho Haroldo. Se fosse apenas um, Kelvin estava conversando. Eu tenho sujeito simples, um núcleo Kelvin. Mas eu tenho dois núcleos, Kelvin e Haroldo. Então eu tenho aqui, ó, um sujeito composto. Frase 2. Eu, pronome, você. Eu e você admiramos as estrelas. Pergunta ao verbo que o verbo vai te dizer quem é o núcleo e quem é o sujeito mesmo, tá? Ó, quem admira as estrelas? Eu e você. Então, eu e você vai ser sujeito composto, porque daí também eu tenho dois pronomes, tá? Pode ser que venha um pronome mais um substantivo, não tem problema nenhum, tá certo? Por exemplo, eu e Ana. Eu, pronome, Ana, um substantivo. Quem são aí? Eu e Ana serão chamados de quê? Núcleos. Dessa vez eu encontro o quê? Sujeito, ok? Exercícios. Qualquer dúvida, tá tudo explicadinho no seu livro, tá? Vejam bem, na página 128 eu coloquei resolução de questões, tá certo? Aí a gente vai ter esse aqui, ó, certo? Fazer leitura. E se der tempo também, este aqui também já coloquei do outro lado. O que é que ele traz aqui, ó? Prainha de Rocha Miranda é inaugurada nestes dias das crianças. Desde que falaram que tem uma piscina aqui, meus filhos não falam em outra coisa. Quando o calor chega, aliás, meu filho, tá? Ele vem com tudo e é difícil suportar. Agora tenho praia. Não preciso mais atravessar o túnel, comemorou a dona de casa, Jaqueline Santana, de 34 anos, referindo-se ao túnel que separa a zona sul do subúrbio e zona norte da cidade, ok? Feito isso, ele pede: identifique e classifique o sujeito dos verbos destacados no texto. Falam, aliás, falaram, falam, chega, tenho. Tá? Mas aí ele pede o quê? O sujeito. Letrinha A. Ah, ok. Meus filhos. Eu tenho aí sujeito simples. Falam, no caso eu tenho falam. Quem é que falam? Meus filhos, tá certo? Deixa eu ver outra aqui. Tenho, esse tenho, eu tenho. Comemorou, ela, a dona de casa, tá certo? Falam, comemorou, ok?
Quem falam? Eles, meus filhos. Tenho? Eu tenho. Comemorou? Quem comemorou? Foi ela, a dona de casa. Na letra B, é possível identificar o sujeito do verbo falaram na oração destacada no texto? Não, porque alguém falou, então não se sabe quem falou. Então aqui, ó, não, tá certo? Alguém falou, então falaram, disseram. Quem disse? Quem falou? Não se sabe. Na letrinha C, qual é a pessoa verbal do verbo falaram? Primeira pessoa? Não. Segunda pessoa? Não. Terceira pessoa, eles, alguém, elas falaram. Então, eu tenho aqui, ó, terceira, deixa eu ver aqui, terceira pessoa, tá? A terceira pessoa. Abaixo eu tenho, quando o sujeito não pode ser identificado na oração, ele é classificado como sujeito indeterminado, tá certo? Sim, lembrete. Terceira pessoa do plural. Falaram. Do plural, tá? Aí ele traz assim, ó, há duas formas de identificar o sujeito. Verbo flexionado da terceira pessoa, se referente ao explícito na oração, ou no contexto, exemplo, compraram muitos livros para a biblioteca. Compraram. E verbo que exige preposição na terceira pessoa do, plural, do singular, acrescido do pronome se. Exemplo, precisa-se, tá? Sujeito indeterminado não pode ser identificado na frase. Se ele não pode ser identificado na frase, é porque ele está escondidinho. Compraram. Precisa-se. Alguém precisa. Compraram. Alguém comprou, tá? E também temos oração sem sujeito, que já vai ser conteúdo das próximas aulas de vocês, tá certo? Agora, na atividade 1, na página 129, senhorinha doutora, tá ok? Aventurar-se na floresta, trabalhar com grandes cientistas e dirigir museus não eram atividades tipicamente femininas no início do século XX. Naquela época, as mulheres tinham muito menos espaço na ciência e para seguir para uma carreira científica precisavam de muita coragem e determinação. Pois hoje você vai conhecer a história de uma mulher que teve isso de sobra. A zoóloga alemã, Emília, ela que veio para o Brasil em 1905. Sua viagem mais famosa foi a travessia a pé entre os rios Xingu, meu bairro, né? E Tapajós, em 1909. Então foi acompanhada apenas por índios. A região ainda não havia sido percorrida por nenhum branco e passou por poucas e boas durante aventuras, além de se perderem no meio do caminho. A comida que levavam acabou. A água era escassa e até uma onça apareceu perto do acampamento. E aí? Feito isso, temos aqui essa pergunta. Que características fizeram com que Emília se destacasse em seu tempo? Gente, ela era mulher, determinada, que mais? Guerreira, corajosa, né? Então, por ser. Se você encontrou outros adjetivos para ela, aí você põe aí, tá certo? Escreva mais. Emília era uma zoóloga. Você sabe o que faz nessa profissão? Aí você vai procurar no dicionário para responder aqui. Tá ok? O que um zoólogo ou uma zoóloga faz? Totalmente pessoal, letrinha B. Tá certo? Identifique na oração destacada. Precisavam de muita coragem e determinação. Ele pede apenas o verbo. Qual é o verbo? Precisavam. Depois de precisavam, ele pede aí. O sujeito que está expresso diretamente nessa oração. Aliás, o sujeito não está, mas é possível identificá-lo pelo contexto. Qual é o sujeito dessa oração? Lógico, as mulheres, abre aspas, posso colocar entre aspas, tá? Na letrinha E de elefante, como você identificou o sujeito? Poxa,
como foi que eu descobri? Porque ele já vem tratando, né? As mulheres. Foi fácil identificar ou não foi? Eu percebi logo de cara o quê? Que falava sobre o quê? Sobre as mulheres, tá certo? Professora, eu posso colocar isso aí? Esse aí pode ser pessoal, eu sozinho ou sozinha, posso? Pode. Isso aqui é praticamente, é você que vai dizer como foi que você identificou, certo? Então aqui, olha, é pessoal e aqui também vai ser pessoal, certo? Letra B e letra E totalmente sua, pessoal. Na letra F, letrinha F, identifique os verbos e o sujeito das orações a seguir. Além de perderem no meio do mato, de se perder no meio do mato, a comida que levavam acabou. Temos quanto aí, ó? Perderem e levavam e acabou, certo? Temos 3. Perderem. Temos mais? Letrinha G. Identifique o verbo, o sujeito e o predicado da oração a seguir. Até uma onça apareceu perto do acampamento. Quem é o primeiro verbo? Letrinha G. Deixa eu colocar a letrinha G aqui, tá? Quem é o verbo? Uma onça apareceu. Então, verbo, ó. Apareceu. Sujeito. Quem é o sujeito? Quem apareceu no meio do acampamento? Uma onça. E o predicado? Apareceu perto do acampamento. Então, predicado, acampamento, certo? Para fazer a questão do... Temos a letrinha H ainda. Como você identificou o predicado? Ou seja, eu tive que fazer o quê, ó? Eu tive que... Você vai dizer, encontrei o sujeito e o que sobrou foi predicado, certo? Então, depois que encontrei o sujeito, o que sobrou é predicado. Pronto. Depois do sujeito. Certo? Aí você diz, depois do sujeito, o que sobra é o predicado. Para a questão 2, que eu deixei aqui em cima, temos assim: complete as orações a seguir com um sujeito. No começo do século, não tinham as mulheres, não é fácil, né? As mulheres, letra B, com um sujeito. Emília, agora o sobrenome dela não sei não, tá? Tem uma atividade pouco comum. Vamos colocar apenas o nome de Emília. Emília. Na letra C de cegonha. Nenhum branco, tá? Nenhum branco. E na letra D, passaram poucas e boas durante as aventuras. Emília e os índios. Índios, ok? Feito isso, se tiver mais exercícios, tem na outra paginazinha. Gente, a página 130, eu deixei para que vocês respondessem sozinhos no caderno de vocês, tá certo? Aliás, temos 130 e 131, porque com certeza já é continuação. Então, façam sozinhos 130 e 131, certo? Terminem atividades que vocês não terão que cumprir. Aí na próxima aula nós ficaremos com outras coisas. Talvez até uma produção de texto, mas nunca trabalhamos, tá bom? Beijo para todos e todas. Não esqueçam nessas duas páginas, 130 e 131, certo? Sozinhos, até porque vocês precisam disso. Qualquer dúvida, manda um recadinho para mim. Tia Catita sempre responde, tá ok? Deixa um recadinho em box. Qualquer dúvida daqui, ó, 130 e 131, tá? Eu estou sempre online. Beijos para todos e todas.